Olá pessoal, meu nome é Márcia, sou aluna do Polo de Cáceres, da Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, e estarei falando aqui agora sobre um plano de aula. Nós estamos fazendo estágio e falarei sobre o plano de aula que fizemos, eu juntamente com o Fagner. Ele não está aqui, está em viagem, portanto ele vai gravar onde ele está. O nosso tema que nós escolhemos foi o gênero textual notícia e reportagem. Então, falarei agora as características da notícia. Veremos aqui a seguir. A notícia, ela é um texto jornalístico, não literário, é informativo, porque vai informar algo, né? Algum assunto que será informado, algum assunto detalhado. Ele é narrativo, o discurso é indireto, né? Não tem ali diálogo, é impessoal, porque não tem teor opinativo ali. Ele é escrito em terceira pessoa. São textos relativamente curtos, então a notícia tem essas características, né? E são publicados também nos meios de comunicação, TV, jornal, revista, na internet, né? Sites noticiários. A linguagem da notícia, ela deve ser clara, objetiva, a linguagem formal, sem a presença de gíria, né? Então, tem que ter esse cuidado ali ao escrever uma notícia. E é sempre baseado em fatos reais, atuais e do cotidiano. Então, não me interessa uma notícia que foi veiculada 2 meses atrás. Então, ela tem que ser atual, né? Os fatos são fatos do cotidiano, então tem que ser atual a notícia. E eu quero falar também a respeito das características da reportagem. Também é um texto jornalístico, né? Informativo, né? Ele vai trazer exposição de ideias, também é expositivo. Ele é descritivo, por quê? Ele é mais detalhado. Então vai descrever vários elementos ali na reportagem. Diferentemente da notícia, que é impessoal, a reportagem não, ela é opinativa. Então, vai aparecer ali a opinião das pessoas, né, do autor ali da reportagem e também dos entrevistados. Apresenta ali o discurso direto ou indireto, né? Tem então tem um diálogo ali entre eles, entre os envolvidos. E ele é escrito, a reportagem, em primeira e terceira pessoa, porque vai aparecer ali a fala, como eu já disse, né, mencionei, a fala dos entrevistados e do autor da reportagem. E geralmente a reportagem são textos mais longos, porque a reportagem ali vai apresentar ali estudos, pesquisas, né, entrevistas, né? Então são textos relativamente mais longos. A linguagem, assim como na notícia, deve ser formal, simples, clara e objetiva. Então não pode ter aquela linguagem rebuscada, né? Aquelas palavras do dicionário. Então assim, ela vai ser direcionada a um público, né? De forma geral, muitos irão ler a reportagem tanto quanto a notícia. Então deve ter esse cuidado com a linguagem. E formal, porque ela não deve haver gírias, né? Então tem que ter esse cuidado na hora da escrita da reportagem. Também vai tratar, né, de temas sociais, econômico, política, finanças e doenças. Diferente da notícia, que são, como eu já disse, trata de assuntos do cotidiano atuais. Ainda que envolva ali notícia, finanças, política, mas são assuntos do dia. Já a reportagem é um texto mais longo, né? Então assim, demora um tempo, né, para escrever, né? Então demanda um tempo maior, diferente da notícia. Eu quero falar agora das estruturas da notícia e da reportagem.
Porque basicamente as estruturas são as mesmas, né? Tanto a notícia como a reportagem, ela apresenta dois títulos. Um é a manchete, né? A manchete onde vai chamar a atenção do leitor. Geralmente, quando você pega um jornal que você vê a manchete, né? Ali vai ter alguma coisa muito interessante, a qual você vai procurar a notícia dentro daquele jornal. Então, a manchete ela deve ter essa característica de chamar a atenção do leitor e o subtítulo. Não sei se vocês perceberam, mas se vocês irão ver que nos jornais aparecem aquelas letras bem grandes, ali a manchete. E logo abaixo, umas letras menores, às vezes em itálico, é o subtítulo. O primeiro parágrafo ali da notícia é a lead. Lead, o que significa? É a direção do assunto a ser abordado, né? Tanto na notícia como na reportagem. Então, ali vai apresentar no primeiro parágrafo, lead, né? Então, dentro dessa lead, nesse primeiro parágrafo, vai trazer elementos que deverão responder algumas perguntas. Então, aquela notícia, aquela reportagem, naquele primeiro parágrafo, vai trazer ali elementos como, são 4 elementos aqui, né, 5 elementos que vão vir basicamente ali nessa lead e deverão responder as perguntas. O que, né? O que? O que vai ser retratado ali naquela notícia, né? Quem está envolvido nessa notícia ali? Quem são, né? As pessoas ou o que seja, quem está envolvido ali? Onde aconteceu o fato? Né? Onde foi? E quando? A data? Como foi que aconteceu? Então, a lead, ela deverá ter esses elementos aí, a qual as compõe. Essa lead nos dará detalhes sobre as ideias apresentadas nesse primeiro parágrafo. Então, ali nesse primeiro parágrafo, essa lead vai nos dar detalhes ali sobre o assunto a ser abordado na reportagem ou na notícia. E também faz parte da estrutura da notícia e da reportagem o corpo da notícia. O corpo da notícia é o desenvolvimento. É ali que vai ter a exposição detalhada das ideias retratadas na reportagem ou na notícia, né? Então, nos primeiros parágrafos ali, vai ser retratado tudo ali relacionado aos fatos ocorridos. Então, a estrutura, recapitulando aqui, da notícia e da reportagem, né, apresenta 3 partes, que são o título, que é a manchete, subtítulo, né? Primeiro parágrafo, que é a lead, e o desenvolvimento, que é o corpo do texto. Lembrando aqui que eu quero mostrar para vocês aqui um exemplo, né? Que está até no texto, no plano de aula que nós fizemos. Então, eu vou falar para vocês um exemplo aqui de uma notícia que nós retiramos do site da SEDUC. Vou ler uma parte e aí vou mostrar para vocês esses elementos aqui da lead, como eu já disse, né, a estrutura. A Arena da Educação abre inscrições para a seleção de alunos do ensino fundamental e médio. Conforme o edital, o processo seletivo será realizado em uma única etapa, que pode ser presencial ou online. Além dos alunos aprovados, será criado um cadastro de reserva dos estudantes para todas as séries. Então, aqui vem o autor, né, que escreveu essa notícia, né, que é a Dilson Rosa, então o site da SEDUC aqui, MT. Então, vamos lá ao início dessa notícia. Começam neste sábado, 14/11, as inscrições para o processo seletivo. Quando? Vamos ver aí, quando é que começa, né, esse processo seletivo aqui da SEDUC, né? Começam neste sábado. Está aparecendo aí o primeiro elemento a qual eu disse, né? Que é o elemento que compõe a lead.
as inscrições para o processo seletivo. O que, né? Então, o que começa neste sábado? As inscrições. Então, vamos continuar lendo aqui. Então, vamos lá. As inscrições para o processo seletivo interno de estudantes com aptidão esportiva da Escola Estadual Governador José Fragelli, a Arena da Educação. Serão ofertadas vagas para o 7º ano, 8º, 9º ano do ensino fundamental e para o 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, no total de 162 vagas. Os interessados deverão fazer a inscrição online. Então, nós já vimos aqui, né, quando, né, como eu já li anteriormente, quando que começa as inscrições no sábado. O que? As inscrições para o processo seletivo, o que? As inscrições, né, o elemento da LID. Quem está fazendo isso aí? Né, quem? Onde que, né, quem são? A Arena da Educação, tá? Como bem está dito aqui em cima. Né, aí vai ser na Escola Governador José Fragelli, a Arena da Educação. Serão ofertadas vagas para o 7º ano, 8º ano, 9º ano, ensino fundamental, 1º, 2º e 3º ano. Então, como será isso aí? Né, como? Então, é dessa forma. Serão ofertadas, está dizendo detalhadamente como será feito esse processo simplificado, a quem será destinado, né? E por quê, né? Então, conforme o edital, o processo seletivo será realizado em uma única etapa, que pode ser online ou presencial. Além dos alunos aprovados, será criado um cadastro de reserva dos alunos para todas as séries. Então, as informações completas constam no edital que pode ser acessado aqui. Inclusive, nós já deixamos no final aqui, nas referências, né? Então, nós devemos sempre, nunca esquecer disso, de dar crédito, né? De citar, de mencionar a fonte a qual nós estamos usando, né? Qual fonte nós utilizamos aqui, de onde nós retiramos essa notícia, esse assunto. Então, sempre a gente deve ter esse cuidado aí de citar as referências bibliográficas, né? De onde é isso, de onde é a fonte, de onde nós, né, retiramos a notícia ou reportagem. E aí tem as atividades aqui de notícia, né, e reportagem, e deixa eu ler um pedacinho aqui para vocês verem. São as atividades que nós passamos para os alunos responderem. Leia o fragmento da notícia e responda. Primata, recém-descoberto, já corre risco de extinção. Existem apenas entre 200 e 250 indivíduos do macaco, habitante do Sudeste Asiático. O primata é fácil de reconhecer, com círculos brancos em volta dos olhos e pelo cinza. Sua dieta consiste principalmente em folhas, assim como outros animais parecidos que habitam o Sudeste Asiático. Há algum tempo que especialistas especulam sobre a existência de uma espécie desconhecida em Mianmar, com base no DNA extraído das fezes de macacos da região. Contudo, até agora, nenhuma busca tinha sido frutífera. Então, nós deixamos aqui a referência de onde nós retiramos da revista Veja, né? Tem aqui todo o site, tudo certinho aqui. A data, tudo aqui e o acesso quando nós fizemos. E tem a autora, né? Quem escreveu essa notícia aqui, tá? Por Sabrina Brito. Então, a atividade é a seguinte, número 1. Identifique o título principal, título auxiliar, a lead e o corpo da notícia. Né? O título principal, que seria manchete. O título auxiliar, que vem logo abaixo da manchete, em letras menores. A lead, né, que será a direção, o primeiro parágrafo ali, onde direciona, né, todo o assunto a ser abordado no desenvolvimento, que é o corpo da notícia. Qual é o fato que está sendo noticiado? Qual é a finalidade do texto acima? Quais as características do primata? E o que você entende por animais de estimação? Então, vocês deverão responder a essas perguntas, né? E na atividade número 2, nós deixamos aqui
para produzir uma notícia sobre um tema atual no Brasil, na sua cidade, no seu bairro ou no mundo, por exemplo. A crise no Brasil, os problemas ambientais, o avanço tecnológico, dentre outros. Organize o texto segundo a estrutura básica dos textos jornalísticos, como já mencionados anteriormente, como já falei, né? Tem que ter todas aquelas características, tem que ter aquele cuidado, né, de apresentar os elementos ali da estrutura, né, da notícia, né? Tem que ter, compor tudo ali, a qual eu já falei anteriormente. Lembre-se que para produzir texto é importante ressaltar que a notícia é um texto curto e objetivo, portanto, não deverá aparecer opinião de seus autores, né? Então, fique atento à linguagem utilizada, linguagem formal, clara, objetiva, a qual deverá ser, né, formal, sem perder de vista clarezas e as regras gramaticais. Então, essas são as atividades a qual nos deixamos para produzir aqui, né? Lembrando que notícia tem que ser fato verídico. Atualmente nós temos visto muitos, né, um bombardeio muito grande de notícias, e principalmente na internet, né, as famosas fake news. Então, tudo aquilo que nós formos fazer em relação à notícia ou reportagem devem ser baseados em fatos realmente comprovados. Não é nada aquele que eu acho que é assim, que não. Tem que ser uma coisa comprovada. Então, tem que ser estudado, tem que ter esse cuidado aí, né, de verificar as fontes certinho, tá? Deixamos aqui também as referências de onde nós retiramos, né, o conteúdo, todo o conteúdo, de onde nós baseamos, né, o nosso plano, que é toda a matéria, gênero textual, do acesso, o site aqui da SEDUC, a qual nós tiramos notícias também de lá, e a aula Paraná. Esse plano de aula, ele foi baseado, né, na BNCC, né? Então tá todo baseado na BNCC. A carga horária é de 8 horas, né? E é isso aí, tá? Então, até a próxima, tá? Então deixamos essas atividades a qual devem ser, né, feitas, e logo, né, com essa pandemia nós não temos aula presencial, mas pode ser enviado pelo grupo de WhatsApp, né, para que nós possamos discutir depois, né? Então podemos marcar também para termos a nossa aula, né, online, onde nós discutiremos sobre esse assunto, voltaremos nele para ver se vocês já pegaram, né, entenderam, né, qual foi a nossa proposta, tá? Até mais, tá?